No dia 4 de outubro de 2022, foi concedido o Prêmio Nobel de Física de 2022 para os físicos Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger, em virtude dos seus trabalhos com física quântica, mais especificamente sobre o fenômeno do emaranhamento ou entrelaçamento quântico. Esses trabalhos são bem práticos e com muita aplicação na tecnologia, como por exemplo em computadores quânticos, o que justifica o prêmio. Não obstante, a imprensa está repleta de desinformação a respeito da interpretação do trabalho desses físicos, concluindo que seria uma prova de que a física quântica é uma teoria completa, por exemplo, o que é bem diferente do que os trabalhos dos laureados concluem. E esse vídeo vai explicar esse equívoco. Para aqueles que ainda não nos conhecem, o objetivo desse canal é trazer a informação que vocês dificilmente encontram nas outras fontes. Então, se vocês quiserem se manter sempre atualizados sobre o outro lado da notícia, considerem se inscrever no nosso canal. O entrelaçamento quântico. A física quântica desenvolve-se desde a década de 20 e prevê o fenômeno do entrelaçamento quântico, que é um estado onde um sistema não pode ser descrito por apenas uma partícula, mas por um par de partículas. Mas para a teoria quântica, o estado de uma partícula só é determinado no instante da medição. E isso causa toda uma série de problemas conceituais e lógicos, como por exemplo, a Lua existe quando não estamos olhando para ela? Ou, se não há ninguém por perto, uma árvore que cai na floresta faz barulho? Mas o problema que importa para o tema desse vídeo é o correlato ao entrelaçamento quântico. Pois, se duas partículas estão emaranhadas e o estado delas é definido apenas no momento da medição, como prevê a teoria quântica, surge um curioso problema. A medição do estado de uma define não só o estado desta, mas também o da outra, que está emaranhada, independentemente da distância entre elas. E como isso seria possível? Desde o século XVII, a física tem decidido que não existe uma ação à distância, ou seja, mais rápida do que a velocidade da luz entre os objetos ou partículas. Logo, a comunicação de estados entre as partículas não poderia ser instantânea. Teria de demorar um tempo proporcional à distância entre elas. O problema é que o entrelaçamento ocorre e já foi confirmado por inúmeros experimentos. O paradoxo EPR. Em 1975, Einstein, Podolsky e Rosen publicaram um artigo conhecido como artigo EPR, das iniciais dos seus autores, no qual argumentam que a mecânica quântica não seria uma teoria completa, por causa desse problema na transmissão instantânea do estado de uma partícula a outra. O spin, por exemplo, é uma propriedade quântica que não tem sua contrapartida na física clássica. Não se sabe exatamente o que ele é na realidade. Quando uma partícula com spin 1,5 é medido, possui apenas duas possibilidades de resultado, usualmente representados como +1 e -1. E como sabemos? O elétron, quando na presença de um campo magnético, é desviado da sua trajetória, e esse desvio depende do valor do spin. O que o artigo EPR argumenta é que não é o processo de medida que faz com que o spin seja +1 ou -1, mas que existe algum mecanismo ainda desconhecido que não está sendo considerado na descrição do sistema. E, como consequência, a medida se apresenta como probabilística. Esse paradoxo foi confirmado e equacionado por John Bell em 1964. A teoria das variáveis escondidas. Alguns físicos quânticos, como Bohm, tentaram explicar o paradoxo EPR por uma teoria de variáveis escondidas, não locais, na qual as partículas trocam informação a respeito de seus estados. Essa é a base da interpretação de Bohm da mecânica quântica. Isso, entretanto, requeriria, por exemplo, que todas as partículas do universo fossem capazes de instantaneamente trocar informações com todas as outras. O teorema de Bell. O teorema de Bell é o legado mais importante do físico teórico John Bell, publicado em 1964. Bell mostrou que a hipótese do realismo local, ou seja, que uma partícula possui valores definitivos que não dependem do processo de observação e 2. Que a velocidade de propagação dos efeitos físicos é finita, não é compatível com a mecânica quântica. O teorema de Bell ofereceu uma forma de quantificar alguns conceitos associados com o paradoxo EPR e possibilitou, por fim, os testes experimentais de rede quântica versus realismo local. O teorema foi comprovado pela primeira vez em 1972 por John Clauser, de Berkeley. Experimentos para testar a desigualdade de Bell têm sido realizados desde a década de 70, principalmente após a publicação de uma versão da desigualdade de Bell
conhecida como desigualdade CH-SH, que se mostrou mais adequado para a implementação experimental. E em todos os experimentos, a desigualdade de Bell é violada. Isso implica que, das duas hipóteses, realismo e localidade, utilizadas para a obtenção da desigualdade de Bell, uma delas está errada, ou ambas estão erradas. O Nobel de Física de 2022. Os pesquisadores Alan Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger são os ganhadores do Prêmio Nobel de Física de 2022. Os três cientistas receberam o prêmio devido a seus experimentos inovadores envolvendo o emaranhamento quântico, em que duas partículas se comportam como uma única unidade, mesmo quando estão separadas. John Clauser desenvolveu um experimento prático a partir das ideias de John Bell e conclui que a mecânica quântica não pode ser substituída por uma teoria que usa variáveis escondidas. Alan Aspect foi capaz de trocar as configurações de medida após um par de partículas emaranhadas ter saído da fonte, para que as configurações do momento em que elas foram emitidas não afetassem o resultado. Já o grupo de pesquisas de Anton Zeilinger demonstrou um fenômeno chamado teleporte quântico, que possibilita mover um estado quântico de uma partícula para outra em uma certa distância. Em resumo, os trabalhos dos laureados são eminentemente práticos e correlatos a aplicações tecnológicas, e ao contrário do que tem sido amplamente noticiado na imprensa, não explicam o entrelaçamento. Muito menos confirmam, como muitos dizem, que a realidade seria quântica e que a teoria quântica seria completa. E como já informamos, experimentos demonstrando que a igualdade de Bell é violada já são conhecidos desde os anos 70, ou seja, isso não é novidade. Os artigos na imprensa têm dito que esses trabalhos provam que a realidade seria quântica, o que não pode ser concluído daí. Vejamos que desde os anos 70 sabemos que a igualdade de Bell é violada. O que se pode concluir é que um dos dois pressupostos dessa igualdade está errado, ou o realismo, ou a localidade, ou ambos. Pelo realismo, uma partícula possui valores definidos que não dependem do processo de observação, ou seja, a Lua estaria lá e a árvore que cai no meio da floresta faz ruído, mesmo que ninguém esteja vendo ou ouvindo. Pela localidade, a velocidade de propagação dos efeitos físicos é finita. O que se pode concluir é que um desses dois, ou ambos, estão errados. Eu aposto que é a localidade. E vocês? Digam aí nos comentários. Amigos, muito obrigado então por terem assistido esse vídeo até aqui e um grande abraço a todos.